Deixa eu pedir para você prestar muita atenção no vídeo que nós vamos ver. Ele fala em inglês, é o pastor Bill Hybels, mas tem legenda. Nem todo mundo está tão familiarizado, mas eu quero que você peça até uma interpretação de língua inglesa agora, no nome de Jesus, para você entender, porque é uma palavra muito linda, que mexeu com o coração desse homem. Pastor Bill Hybels, ainda jovem, estava no seminário, e ele sentava lá no fundão. Quantos aqui já viram aquelas pessoas que se sentam no fundão? A gente não se anima muito por quem senta no fundão, não é? A gente pode até se equivocar. Tem gente séria também no fundão. É isso aí. Mas um dia, o professor naquele seminário falava tão gostoso sobre a igreja primitiva, aquela igreja do livro de Atos. Uma igreja apaixonante, uma igreja transformadora, uma igreja que cativava as pessoas, que tinha credibilidade. E alguma coisa começou a nascer no coração desse pastor, e o professor perguntava: o que impede da gente ver essa igreja no século 20? Eles estavam no século 20, 21 começou há pouco tempo, não é? E aquilo cresceu dentro do coração do pastor Bill Hybels, ainda jovenzinho, não é? E ele falou: eu quero dar a minha vida por isso, eu quero prometer a mim mesmo que eu não vou passar essa vida sem experimentar essa igreja, essa comunidade de fé. E aí nasceu dentro dele a visão, o sonho forte, apaixonante, de ver uma igreja viva, relevante. E essa igreja nasceu. Não nasceu num templo, porque não tinha, mas em salas pequenas, em ambiente que não era um ambiente normal, e se tornou uma das igrejas mais poderosas do mundo, e hoje é responsável, inclusive, pelo Summit, que vai ter aqui dia 10 de novembro, de 8 a 10 de novembro, onde 180 mil pessoas são alcançadas pelo treinamento que a igreja fornece, já não só na sua base, mas no mundo todo, através de vídeos, videoconferência e facilitação ao vivo, que vai acontecer aqui conosco também. Ouça o que ele tem a dizer. Ele vai falar sobre a igreja, e é o que Deus colocou no meu coração hoje, falar com vocês também sobre a igreja, projeto de Deus. Estou dentro. A igreja é um projeto de Deus, por isso eu estou dentro. Repete comigo: a igreja é um projeto de Deus, por isso eu... Vamos lá? Igreja, projeto de Deus, por isso estou dentro. Solta lá. Matthew 16:18, Jesus said these words: I will build my church, the gates of hell will not prevail against it. 40 years ago in a college classroom, Dr. B used to exegete this verse, and he would say, students, you realize this is the only thing, building his church, this is the only thing that Jesus is doing since his ascension until he retrieves the church. He's not directing the angelic choir, they're singing fine without him. He's not fretting about the planets spinning out of their orbit, they're behaving nicely. He's not taking long naps or doing crossword puzzles. He's full-time focused attention 24/7 on building the church, the hope of the world. And he's building it in Singapore, in Sydney, in Mumbai, in Mexico City, in Shanghai, in Chicago. And I do hope you understand, please, that perhaps the greatest privilege in all of human life is when Jesus taps you on the shoulder and says, hey Phil, hey Pam, Jason, I have a critical role for you to play. Will you join me as I build my church? It is the hope of the world, you know. But I was hearing in the college classroom at Trinity College from Dr. B, I was hearing with virgin ears, there was once a community of people so radically devoted to God that whatever he asked them to do, they would do. When he urged them out of the limb of faith, they would go. They had so much integrity in that community that people outside the church were curious about what was going on inside the church, and they respected it. And Dr. B would get on a riff talking
about life in that original community of faith. And I'm telling you, it was powerful. He'd get to the end of a couple of those riffs, and he'd say, students, you answer me this question. Is God still transcendently powerful? Does the Holy Spirit still have his stuff? Does Jesus still redeem and restore people? He says, if all that is so, then why can't there be such a community of faith in our culture, in our city, and in our day? I'm telling you, I would sit in the back row of that class and just fight off the emotion. It was the first time in my whole life I had ever been seized by a vision. Visions are powerful things. Vision is the picture of the future that produces passion in people. Vision makes the present experience indefensible, unacceptable. People live for visions, and more often than you would think, people die for visions. Such is its power. I don't know how many of you have ever been seized by a vision. You would know it if you had been. I got seized by the beauty and power and potential of what a church could become. And I walked away from the well laid out script for my life and swore to myself I would not go to my grave without at least trying to see if what happened in Acts chapter 2 could be replicated in the 20th century. Willow has to reach its full potential because it's the hope of the world. Each of its attenders really matters. Young or old, rich or poor, black or white, doesn't. Each member really matters. So we got to help every member find his or her spiritual gift, because there's so much at stake. We got to have people with leadership gifts step up and lead all over the church. People with teaching gifts teach. People with administration gifts administrating. People with shepherding gifts, they got to start shepherding, because there's so much at stake. People with gifts of giving need to start stepping it up and resourcing this church. It's the hope of the world. We got to grow up our young people in a manner that invites them to be a part of the hope of the world in a way that's understandable and meaningful to them at a young age, so they'll want to be a part of the faith community for the rest of their life. And we got to help every single church we possibly can, wherever it's located, whatever denomination, in whatever country, in whatever culture, because it's the hope of the world. The last move in this whole equation that's been happening for most of my adult life has been a question: will the local church be sustained until the end of time? Now, before you answer too quickly, I remind you that whole empires made up of hundreds of millions of people were thought to be permanent fixtures of history, and they're curiously absent from the landscape today. Entire colossal world empires gone. And what about multi-billion-dollar multinational corporations? Who would have thought that corporations with hundreds of millions of dollars of assets could just like evaporate? And they have. So why should we have any confidence that this thing we call the church can outlast empires and worldwide corporations? Maybe we just have to go back to the text we started with. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. What should give us all confidence that the church will outlive and outlast every other organization and dynasty and empire is who is building it and who's regenerating it, who's recreating it from generation to generation, who is protecting it. And that's none other than Jesus himself, God's Son, second person of the Trinity, Savior and sustainer of the church till the end of time. The morning prayer of every sincere Christ follower should be, Jesus,
This new day, I freshly commit myself to the role you have invited me to play as you are building your church in this world. We are the church, gang. And Jesus has invited every one of you to play a critical role in the building of His church. So please say yes. Say yes in new ways. Say yes and bring it instead of saying yes and not bringing it. And I have a conviction that none of us will ever regret any hour, minute, or second that we devoted to the role Jesus wants us to play in the building of His church. I think we'll only wish we had done more. Glória a Deus. Eu me emocionei hoje vendo esse vídeo no curso das 5 horas da tarde, porque eu me lembrei da história. Eu já havia lido num dos livros do pastor Bill Hybels, como essa visão, que é uma fotografia do futuro, que promove paixão ardente no coração de uma pessoa. Ele diz: a visão me tomou. Eu não tive a visão me tomou. E eu me lembrei que na cidade do Rio de Janeiro, numa das entrevistas que eu vi em reportagens na televisão, o repórter estava numa favela e estava entrevistando garotos envolvidos na criminalidade, no tráfico de drogas, crianças. E então o repórter fez uma série de perguntas e a gente ficava chocado com as respostas. Mas em suma, em resumo, aquela criança que estava sendo entrevistada, ela disse: olha, a minha esperança é ser como todo mundo aqui. O que você vai ser quando crescer? O que você espera da vida? Eu vou ser bandido, vou ser ladrão. Mas você não vê o que tem acontecido? Quantas pessoas já perderam a sua vida nesse tipo de vida? É isso que você quer? Você, não tem jeito. Eu vou fazer isso e um dia a polícia vai me matar, ou uma outra gangue vai me matar. Esse é o meu fim, como é o fim de todo mundo aqui. E aí vem um silêncio, e ele fala assim: e depois? Depois nasce outro. E eu estava vendo a vida do pastor Bill Hybels, apaixonado pela igreja, porque a igreja é um projeto de Deus, feito para trazer as pessoas de volta para casa, filhos que Deus perdeu lá no Éden, que o pecado roubou, levou, que o diabo ministrou no coração deles, então matou. Ele veio matar, roubar e destruiu as suas vidas. E Jesus deu a sua vida para trazer de volta para casa os filhos de Deus. E mediante o arrependimento e fé, em que o sacrifício dele transforma a vida das pessoas, quem crê no Senhor recebe o perdão dos pecados e a vida eterna. E aí faz parte da família de Deus, a igreja de Deus, projeto de Deus. E o que importa agora é alcançar novas pessoas, edificar as pessoas, amar as pessoas, porque o propósito de Deus é ter muitos filhos iguais a Jesus, muitos filhos iguais a Jesus. Então eu vi esse jovem apaixonado, que é esse grande líder agora, reconhecido no mundo todo. Fiquei pensando na visão daquele menino lá na favela. Um sonha com a vida para todos, o outro não sonha mais com a vida nem para ele mesmo. Eu vou morrer assim, mas é assim mesmo. E
vem outro e continua. Deus nos chamou, irmãos, para fazermos diferença nesse mundo e chegarmos em todo lugar, a ponto de pessoas da favela terem um sonho, e o sonho de Deus para elas é a vida eterna, é a vida abundante, e nós queremos fazer parte desse projeto, transformando a nossa cidade, Campo Grande, no nome do Senhor Jesus, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Diga amém mais forte. Nós desejamos, nós temos de voltar a sonhar, irmãos, e temos de ser conquistados por esse sonho de Deus que é possível. O que o diabo semeou no coração daquela criança, que ele não pode ter esperança, tudo vai se repetir, mas nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente de Cristo, temos a palavra de Cristo, e nós temos o dono da igreja, que é Cristo, nos tirando do nosso comodismo para dizer: eu vou fazer diferença, a minha vida vale a pena, eu sirvo sim, para os propósitos de Deus aqui na terra. Se o propósito de Deus, se o projeto de Deus é a igreja, eu estou dentro. Eu me recuso a ficar de fora, eu estou dentro, eu quero entrar. Me digam o que eu tenho de fazer, porque eu quero estar nesse projeto de Deus, de transformação da minha vida, da vida da minha família e das pessoas que convivem comigo, até chegar nos arredores mais distantes. Um dia lá no céu, nós vamos nos encontrar com alguém que vai dizer: eu vim te dizer muito obrigado. E você vai dizer: mas desculpa, eu não te conheço. Eu sei que você não me conhece, mas você investiu em missões, e o missionário foi, me falou da palavra, e eu criei, eu e a minha família fomos todos transformados, muito obrigado. Pastor Bill Hybels termina dizendo: gente, um dia nós vamos encontrar com o Senhor, e a nossa vida tem de ter valido a pena, e não adiantará naquela ocasião dizer: puxa, tem um jeito de voltar, tem um jeito de voltar ao filme, tem um jeito de entrar no túnel do tempo para eu começar de novo. E a resposta é uma só: não tem. Ou eu aproveito a minha vida agora, eu não aproveito nunca mais, porque a gente tem uma vida só. Sempre que protelamos, dizemos: amanhã eu começo, nós estamos dizendo: eu nunca vou começar, porque amanhã não existe. Quando ele chegar, terá sido hoje. Por isso é que nós sempre protelamos. O desejo do meu coração hoje, o que Deus colocou no meu coração, é cooperar com o Espírito Santo para que você, assim como eu e todos nós aqui, venhamos dar um passo decisivo para dizer: Senhor, se o teu projeto é a igreja, eu estou dentro. Me diz o que eu tenho que fazer e eu quero fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeiro, uma palavra sobre a igreja. O Novo Testamento fala da igreja. A igreja é a congregação dos que creram no Senhor Jesus, foram transformados pelo poder de Deus, e agora são adoradores de Deus, e estão juntos para promover o reino de Deus na terra. Eles são batizados, passam pelas águas dizendo: olha, não é da boca para fora, eu criei em Cristo. Cristo creu em mim, Ele transformou minha vida, e agora eu assumo um compromisso com Ele. Conta comigo. Essa é a igreja. Não é o templo, não são as edificações, mas é o povo. No Novo Testamento a igreja é mencionada algumas vezes, umas poucas no sentido da igreja universal. O que é a igreja universal de Cristo? É a igreja de todos os tempos. O meu avô, bisavô, tataravô creram no Senhor Jesus. Os homens do passado creram em Senhor Jesus. Abraão creu em Deus, foi justificado. Então a igreja universal de Deus, ela congrega pessoas de todas as épocas, e ela também congrega pessoas de várias placas, que o conhecemos hoje, por exemplo, a igreja batista, presbiteriana, metodista, a Assembleia de Deus, a Igreja da Paz e tantas outras, porque essas placas são redutos humanos, mas quando abre a porteira, todas as ovelhas juntas vão para um único pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por elas. Diga glória a Deus! Então essa é a igreja universal, todo mundo em todos os tempos, em todos os lugares. Mas você sabe que poucas vezes essa igreja é mencionada na Bíblia? A igreja que mais é mencionada na Bíblia é uma igreja local, aquela que acontece num lugar, como a nossa igreja aqui, como cada igreja individualmente. A ação de Deus na história de uma cidade, ela acontece através da igreja local. Por isso, essa igreja local,
Assim como a igreja local que está ali na rua Dom Aquino, a igreja presbiteriana central, nós somos importantes para Deus e cada um de nós tem de entender o que Deus quer de cada um de nós nesse momento que se chama hoje. Por isso, ele disse, a igreja local é a esperança do mundo. Porque essa igreja universal, ela é etérea. Essa igreja universal, ela não acontece num lugar com responsabilidade. Ela é a soma dos esforços, mas em cada lugar tem que haver um povo que ama Jesus. Um povo que valoriza a palavra de Jesus. Um povo que se dá por Jesus e pelas pessoas. Uma comunidade local como a nossa. Uma vez uma mulher chegou para o evangelista Moody, e ele tinha uma igreja local, e tinha um grande coral, e a senhora chegou e disse assim, pastor Moody, eu quero cantar no seu coral, no coral da sua igreja. E ele, sabendo que ela não era da comunidade, disse, mas minha irmã, qual é a sua igreja? Ela falou, não pastor, eu não tenho placa, eu sou da igreja de Jesus. Então ele disse, então, com muito amor, irmão, quero recomendar a irmã que cante no coral da sua igreja. Nessa igreja de Jesus, canta no coral de lá. Por quê? Porque aquela mulher queria servir dentro de uma comunidade local sem a responsabilidade de responder a ninguém. Qual é a sua igreja? Não, eu sou de Jesus. Onde você presta contas? Não, presta a Jesus. Essa não é a igreja da Bíblia no Novo Testamento. A igreja da Bíblia é uma igreja local, onde as pessoas estão comprometidas com Deus, com elas próprias e com a salvação do mundo, com a transformação de todo mundo. Então ali tem prestação de conta, ali tem liderança, ali tem entranháveis afetos e compaixões que mantêm as pessoas unidas num propósito que é fazer a vontade de Deus. Então você já sabe do que nós estamos falando da igreja, a igreja local. Hoje é um dia histórico, e nós tivemos uma reunião histórica hoje pela manhã, no culto das 10 horas. Nós começamos a usar essa dependência, esse salão, para a reunião dos nossos líderes de célula, porque não há nenhum outro salão, nenhuma dependência que a nossa igreja tenha, que caiba os líderes todos reunidos. Diga glória a Deus. Diga mais forte, glória a Deus. E irmãos, nem todos estavam aqui. E Deus já nos disse, está acontecendo, vai chegar um dia que nós teremos de ter 1, 2, 3 reuniões de líderes para esse espaço comportar todos eles. É o que Deus deseja de cada um de nós. Amém. Líderes, homens e mulheres comprometidos, gente que não é perfeita, mas é comprometida. Então você foi chamado para esse projeto. E por isso a data de hoje é histórica. Porque nós estamos rompendo uma barreira, a barreira de uma acomodação maior, para uma ação mais transformadora. Nós estamos desconstruindo algumas estruturas para construirmos outras estruturas. São estruturas de pensamento, são hábitos, são estruturas funcionais da igreja. Mas o propósito é comparecermos diante do Senhor mais santos, mais limpos, mais obedientes, mais comprometidos com o Senhor. E nós não queremos ir com alguns gatos pingados. Nós queremos todos vocês, como membros importantes do corpo de Cristo, fazendo a história e não lendo a história. Vocês construindo uma mudança pelo poder de Deus. E vai acontecer conosco, pela graça de Deus, o que aconteceu com a igreja de Tessalônica, da qual Paulo diz: meus irmãos, eu tenho tanta alegria na vida de vocês, e Deus é minha testemunha de como incessantemente eu oro pela vida de vocês, porque no meio de muita luta e tribulação, vocês deixaram a idolatria e voltaram-se para o Deus vivo. E agora, onde a gente chega, a notícia da fé viva e verdadeira de vocês já chegou primeiro. Aleluias!
É a fama do cheiro de Cristo, é a fama da ação de Cristo na vida da igreja de Tessalônica. E eu quero, irmãos, para a absoluta glória de Deus, que em cada canto desse país, o nome da Igreja da Paz chegue anunciando o nome do Senhor. Que a Igreja da Paz em Barueri chegue anunciando o nome do Senhor. Que a Igreja de Marília, a Primeira Igreja Batista, chegue anunciando o Senhor. Mas nós não vamos ficar de fora, porque nós também vamos ser levados por boca, por notícia, dizendo quão grande obra Deus tem feito nesse lugar, para a glória dele. Diga amém. É isso aí, não é para nós, não é para nós, é apesar de nós. Porque o sonho de Deus é que a igreja seja viva, que ela seja transformadora. O sonho de Deus é que a igreja entenda o seu privilégio de ser a maior, a melhor, entre aspas, organização, aquela que vaza todas as gerações. O corpo de Cristo, a igreja, ela é maravilhosa. Então eu estou em primeiro lugar dizendo que eu quero que você diga: a igreja é um projeto de Deus, eu estou dentro. Em primeiro lugar, quero mostrar a nossa direção. Nós somos uma igreja tradicional, batista, filiada à Associação Batista da nossa capital, a Convenção Sul-Mato-Grossense, a Convenção Batista Brasileira, e nós não vamos mudar em nome de Jesus, porque isso não é necessário. Esse é um legado lindo que nós recebemos, uma história maravilhosa de gente que passou por aqui e sangrou antes de morrer, gente que veio como missionário e enterrou aqui os seus filhos. Nós não vamos abrir mão dessa história em nome de Jesus, e glória a Deus. Está fraco? Diga glória a Deus. É gente comprometida com o Evangelho, mas nós queremos experimentar coisas melhores para o nosso tempo. E se a igreja é uma comunidade local, Deus tem um projeto para nós. E nesse tempo chama-se igreja em células. Nós éramos uma igreja de programa. O que é uma igreja de programa? Nós fazemos o culto, a pessoa vem, assiste e vai embora. Fazemos uma conferência, a pessoa vem, assiste e vai embora. Damos ministrações de cursos, as pessoas vêm, assistem e vão embora. Deus age, age. Deus faz milagre, fez, sempre fará, usando toda a estrutura. Mas nós podemos ganhar mais, indo além. Porque a igreja do Novo Testamento não era uma igreja como a nossa. Um espaço grande, cadeiras alinhadas, telão, microfone e uma estrutura dessa. Não, a igreja acontecia nas casas. Desafio você a ler Romanos capítulo 16, você mesmo vai ver. Olha, eu estou com saudade, saúdem Áquila e Priscila, e aqueles que estão na casa deles, a igreja que se reúne na casa deles. Você vê a carta ao Filemão, a igreja que se reúne na casa. Então, durante muito tempo, nós tivemos a compreensão de que a igreja era esse lugar, esse espaço, e nós perdemos o principal, porque a igreja em que Atos relata o que Deus faz, é uma igreja nas casas. Significa que nós vamos vender esse templo? Não. O texto de Atos 2, 42 a 47, projeta para mim, vai nos dar o movimento pendular da igreja no templo e nas casas. Por causa da perseguição, a igreja ficou sem templo, continuou nas casas. Mas tendo o templo, tendo a liberdade que nós temos, nós vamos usar o templo e vamos usar as casas. Atos 2, 42, 47 no telão. Vamos ler juntos, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão, de casa em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, não era domingo, dominicalmente, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Diga aleluia. Essa é a igreja.
nós estamos caminhando para isso. Além de termos os cultos que sempre teremos, e vamos aumentar muitos e muitos e muitos com o passar do tempo, que vai ter culto em tudo quanto é lugar nessa cidade em nome de Jesus. Nós vamos ter dependências em muitos bairros aqui, numa igreja forte, que o templo aqui não cabe, então vai ter salão aqui, salão lá, salão cá. Se nós temos uma turma de pastores tão maravilhosos quanto nós temos, eles não precisam assistir culto num lugar só, um prega aqui, outro prega lá, outro prega lá. Se nós temos mais de 10 bandas que louvam a Deus na ministração, nós temos então 10 missionários, levitas indo em cada uma dessa direção, e nós vamos ver a glória do Senhor encher essa cidade, em parceria com as outras igrejas que clamam e chamam pelo nome do Senhor. Diga glória a Deus, diga eu recebo. É isso, meus irmãos, Deus quer fazer muito mais, infinitamente mais, poderosamente mais do que nós pedimos e pensamos, mas nós temos de tomar coragem, e nós temos de nos envolver no projeto de Deus. A igreja, estou dentro. Pastor Jefferson, amém, já falou, é isso aí. Djalma, não ouvi, estou dentro, é isso aí, amém, glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa direção, uma igreja em células, sem abandonar os nossos valores, mas cada dia mais células pipocando, 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 pipocando. E eu vou começar baixinho, pipocando, e vou aumentando, e você vai aumentando, glória a Deus também. Então, nós vamos começar a pipocar, e pipocar, e pipocar, e pipoca, 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 pipoca. Cadê os glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada pipoca, glória a Deus. Deus quer isso de nós, irmãos, e nós vamos enfrentar isso no poder do Espírito de Deus. Estamos debaixo de ordem. Essa é a direção. Irmãos, alguém pode dizer, mas célula, é alguma coisa de biologia que vocês vão falar aqui? Vai virar universidade de farmácia ou medicina? Não. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, que a igreja, que não é o templo, é composta de pessoas. E para exemplificar, Paulo diz assim, assim como num corpo humano, a igreja também existe em forma orgânica. O corpo tem várias partes. A mão não é o corpo todo, como o olho não é o corpo todo. Mas o corpo precisa da mão e precisa dos olhos. Cada parte é importante. O que nós vemos e o que nós não vemos. E o corpo é cheio de células. Tem célula, eu não entendo da área, não me preparei para isso, mas mais ou menos é assim. Você tem célula, você tem tecido, você tem sistemas e você tem o corpo todo. Existem células específicas no sistema respiratório, gastrointestinal. Então Deus tem na igreja muitas oportunidades. E as células são grupos de crentes, onde a igreja não fica só no templo, mas ela também vai para as casas. Então, a célula é um grupo de 6 a 16 pessoas, às vezes um pouquinho mais antes da multiplicação, onde as pessoas estão juntas para fazer o que fazem aqui. Glorificam a Deus, adoram a Deus, e fazem o que não é possível fazer aqui. Se aproximam das pessoas como não se pode aproximar aqui. Olha só as vantagens de uma célula. Primeiro, é um ambiente aconchegante. Visitante já entrou aqui, chegou no hall, ele olhou para cá, para lá, ninguém foi direto nele dizendo, seja bem-vindo, que bom que você veio. Porque nós somos uma igreja razoavelmente numerosa, a gente não sabe quem é visitante, quem não é. Outro dia cheguei, seja muito bem-vindo. Falou, pastor, eu sou membro da igreja. Então, para não dar mancada, a gente não passa mais esse vexame de falar, seja bem-vindo, não é verdade? Então, num lugar desse, é difícil ser tão aconchegante. Queremos ser. Sentou perto de alguém, não pergunta, você é membro da igreja? Fala assim, que bom que você veio, que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida e dê uma palavra ao coração. Pronto, não tem erro. Mas é diferente no lar. Um grupo pequeno, onde as pessoas vão já mediante convite. Aqui um cara passa na rua e entra, será bem-vindo, foi trazido pelo Espírito de Deus. Mas para ir à casa de alguém, a pessoa vai mediante convite. Então ele não é visitante, ele é convidado. Existe diferença entre visitante e convidado? Claro que existe. Quem é convidado chega com honras. Quem é convidado chega porque é estimado, porque é amado. Então a célula é um ninho de amor, um ambiente bem mais próximo para a gente trazer pessoas. Segundo, é um espaço de amor prático. Aqui não dá para a gente praticar um amor nessa celebração. Aqui é hora da festa, do culto. Mas lá na célula o amor é mais prático.
Nós estávamos numa célula, eu liderava essa célula há muitos anos atrás, na casa da irmã Uda, e no domingo na igreja aqui, eu vi uma moça chorando durante o louvor, e ela chorava. E eu fiquei pensando, será que é algum problema? Não vou perguntar não, às vezes é quebrantamento, né? Durante a semana, na mesma semana, a célula se reuniu na casa da irmã Uda, e aquela moça estava lá, ela começou a chorar, durante o momento de adoração. Nós paramos a célula. Por quê? Porque aquele choro denunciava alguma coisa. E aí nós perguntamos, querida, está acontecendo alguma coisa? E ela, uau! Aí que ela aumentou o choro. E ela, então ali, abriu o seu coração, rasgou o seu coração, dizendo os problemas enormes, insolúveis que ela estava vivendo. E nós, como não somos Deus, mas conhecemos a Deus, o problema insolúvel dela é para nós, mas para Deus não é. Então nós pedimos, ouvimos com atenção, ela se ajoelhou, nós impusemos as mãos. Naquele tempo a gente era mais acanhado ainda, então a gente punha a mão só de longe. Eu falei, não, pode encostar, encosta aí nela, entendeu? Abraça, põe a mão na pessoa, mostra que ela está próxima, que ela é querida. E nós oramos por ela. Naquela célula também, um irmão falou, olha, orem por mim que eu estou desempregado. Durante a semana alguém ligou, pastor, me dá o telefone dele, eu estou arrumando um emprego para ele. E fez isso 1, 2, 3, 4 vezes, irmãos. Nós temos líderes maravilhosos aqui, supervisores, coordenadores, que virariam à noite contando histórias magníficas, coisas lindas, porque Deus já tem feito essas coisas no meio da igreja, através de homens lindos, mulheres lindas que nós temos aqui. O meu exemplo é só porque aconteceu comigo. Então, é o amor prático. Segundo, então, ambiente aconchegante. Segundo, espaço de amor prático. Terceiro, pastoreio adequado. Por quê? Numa igreja de 5.430 pessoas, como é que nós vamos pastorear dependendo da figura do pastor Gilson e dos demais pastores? O irmão outro dia, muito carinhosamente, se tornou membro da igreja e falou assim, pastor, agora eu sou membro da igreja, gostaria muito de esperar a sua visita lá em casa. Então eu carinhosamente falei com ele, irmão, é um pouco diferente, para isso nós temos as células, para o irmão estar bem pastoreado, ter alguém próximo do irmão. Mas eu não quero desencantar o irmão, dizer, não, pastor já me cortou. Eu falei, não. Vamos fazer o seguinte, almoçar e jantar, eu tenho que fazer todo dia. Onde? Com quem? E a hora é uma questão de agenda, né? Então vamos ver se a gente, uma hora dessa, almoça ou janta juntos, é um jeito. Mas nem assim, irmão, para fazer isso direto não dá. E eu ainda orei, Senhor, não deixa o teu servo ter a impressão de que o pastor é um glutão, só pensa em comida. O meu pastor só visita se tiver comida. Não é. É a impossibilidade. Mas na célula, irmãos, quantos líderes de células nós temos aqui? Supervisores, coordenadores, fiquem em pé. Quantos? Uma salva de palmas para eles, gente. Salva de palmas, mais forte. São pastores, são pastoras, fazem um trabalho maravilhoso, excepcional. Eles têm experiência maior do que muitos pastores que fizeram faculdade, curso, mestrado, doutorado. Eles são pastores de verdade. Não estou elogiando da boca para fora. Deus é minha testemunha de que falo a verdade. Eu aprecio a vida de vocês. E muitos de vocês são muito melhores pastores do que eu. Longe. Porque vocês têm um coração doce, entregue, comprometido com Deus. Então na célula, nós temos um ambiente aconchegante, um espaço de amor prático. E temos o pastoreio bem próximo, adequado. Na célula nós temos a oportunidade de exercer ministérios. Aqui não dá para todo mundo tocar. E nem todo mundo pregar. E nem todo mundo dançar. O espaço do culto é pequeno, tudo acontece rápido. Mas irmãos, se nós temos mais que isso, 100 células, você concorda que cabe 100 violeiros de Jesus, sim ou não? Se tivermos 200 e 300 e 1000, quantos nós vamos precisar? Vai chegar a hora que vai faltar cara para tocar violão, vai tocar cara para tocar teclado, aí nós vamos ter o tocador de DVD player. Vou ministrar para vocês uma canção agora, e plim, liga lá e começa a Ana Paula a cantar, né? Amém, glória a Deus, é isso aí. Você vai ser o técnico, o diretor musical da Ana Paula Valadão, né? Cantando os louvores durante a célula. Você vai ministrar no poder de Deus, por quê? Porque na célula tem espaço para mais e mais e mais e mais. Há uma multiplicidade, há muita possibilidade. Se você tem aquele dom de compaixão, de atender o pobre, o órfão, a viúva, pessoa que tem necessidade, lá na célula não vai faltar oportunidade. São muitos testemunhos também que nós temos aqui. Então, gente,
oportunidade de ministério. E outra, quinta vantagem da célula, só para falar de 5, porque são muitas. Treinamento simples e constante. Não é verdade? Você se assenta durante algum tempo e vê o irmão com aquela simplicidade ministrando a célula. Aí na outra semana ele deixa o outro ministrar o louvor. Depois o momento da missão é com o outro. Depois o outro faz a oração por todos. O outro compartilha a palavra, o facilitador. E você fala, puxa vida, lá na igreja ia ser difícil pregar. Mas eu estou vendo aqui que não é tão difícil. E aí chega aquele líder poderoso e fala assim, meu irmão, vai se preparando, vai orando, criando fé no seu coração. Sabe por quê? Porque um dia você vai ministrar aqui. Ai meu Deus, não pode crer, irmão. Eu confio em você, confio no Senhor. Ele está fazendo a sua obra. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Diga glória a Deus. O Espírito Santo quer pessoas para ministrar. E na célula há espaço. O espaço é ilimitado. Aliás, é espaço físico também. A igreja já não tem espaço físico. Agora quando você abre uma casa é mais espaço, outra casa mais espaço. 1, 2, 10, 20, 50, 1000 casas, 2000, 5000. Nós temos muito mais de 50.000 casas aqui. Diga glória a Deus. 50.000 casas. Não tem em Campo Grande? Não vai ter microfone, nem telão. Não precisa de banda, mas a presença do Senhor Jesus estará lá. Haverá cura. Terminei a célula, o culto das 5, meu irmão, pastor, eu estava pensando em desistir da minha célula. Tem 5 pessoas da religião tradicional, que são bem firmes na religião tradicional, mas eles falaram assim, eu já estou até me sentindo meio batista aqui, de tanto que eu sinto amor e tanto que eu sou atendido, olha só. E aí o que aconteceu? Aquela irmã falou assim, às vezes eu estava com vontade de desistir, eu estava cansada, mas eu falei, não posso. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus. É uma pessoa fazendo diferença na vida de tantas outras pessoas, para a glória de Deus. Nós recebemos 4 seminaristas de Goiânia, eles estão aqui hoje conosco, não estão aqui no culto, que estão visitando 2 células, hoje. Então nem no culto ficaram. Eles ficaram impressionados com uma célula TIM, né? Que eles viram 6 visitantes de primeira vez, 6 que vieram acompanhando um outro que foi há 2 semanas atrás na célula, e foi tão impactado, e deu testemunho do que Deus está fazendo na vida dele, e levou 6 amigos que não conhecem Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. É a igreja acontecendo através da rede TIM, um garotinho, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então há multiplicação de todo tipo. A igreja é o projeto de Deus, diga, estou dentro, amém. Primeiro eu estou apontando a direção, uma igreja em célula comprometida com a nossa história, comprometida com a palavra, comprometida com seriedade, o poder do Espírito em nome de Jesus, comprometida com o discipulado, prestação de contas. Segunda, vantagens das células, tão lindas. Terceiro, para terminar, faltam 14 minutos. Quero pedir para você não sair. Se eu estivesse na sua casa e falado assim, irmão, faltam já 14 minutos para as 9, acho que eu vou embora, o que você diria? Está cedo, pastor. Então, é o que eu vou falar para você também. Está cedo, irmão. Aguenta mais um pouquinho. 14 minutinhos, tá bom? A igreja é o projeto de Deus. Diga, estou dentro. O rumo é esse, uma igreja em células. Presente aqui, presente numa gama de casas, em milhares de casas. Segundo, cheio de oportunidades. A célula é um pequeno grupo, um ninho de amor, de carinho, de atenção. Muita gente próxima de você. Terceiro, o que nós esperamos de você? Eu espero que você diga sim para valer, amém? Presta atenção no que eu quero de você, de prático. A igreja de programa, irmãos, é um problema. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, eu preguei nos 4 cultos. E eu preguei a palavra de Deus falando do amor na prática. E eu falei, essa semana, eu queria muito que você simplesmente desse atenção para alguém. Alguém que te persegue, alguém que é indiferente com você. Você lembra disso? Quando você lembra disso, levante a mão. Poucos, né? A gente nem lembra de sermão, é assim mesmo. Aí o que acontece? Porque o sermão é assim, a gente joga e vai embora, depois passa. E eu desafiei nos 4 cultos, olha, eu quero que você, bem prático, que você essa semana dê o exemplo do camarada que fica, o porteiro, olha, chega no porteiro do seu prédio, faça assim, chega para uma pessoa, dê, e falei, agora eu quero que você assuma esse compromisso, e escreva para mim como é que foi a sua experiência. Olha, pastor, eu fiz assim, foi assim. Irmãos, foi lindo. A hora que eu recebi um bilhete de devolução, uma irmã Nahara,
Exir Nahara contou a história e falou: pastor, foi difícil, mas eu coloquei o amor na prática. Muitos de vocês estavam aqui, ouviram, foram embora. E eu não vou dizer, cambada, nada disso. Não vou dar bronca em você. É que o culto é muito limitado. Para o amor ser na prática, na célula é melhor. Então eu queria que você tomasse uma posição de fazer algumas coisas na prática. Então vamos ver se a gente tem um resultado melhor dessa vez. Primeiro, TSD, tempo sozinho com Deus. TSD significa tempo sozinho com Deus. A partir de hoje, não é amanhã não. A partir de hoje, aumente o seu tempo com Deus, de oração, leitura da Bíblia. Faça isso. Para você dizer sim, igreja, eu estou dentro, você vai precisar ter mais de Deus em você. Não dá a dizer, conta comigo e eu fico aqui, SSS, salvo, satisfeito, sentado. Conhece esse versículo? SSS, salvo, satisfeito, mas sentado, acomodado. Não. Então, você vai em nome de Jesus, dizer, eu quero estar dentro e começo hoje, chegando em casa ainda hoje, ter um tempo especial de oração com Deus. Será 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, você vai decidir. Mas não deixe de fazer, entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou dentro do projeto da tua igreja, não é a Primeira Batista, é a igreja do Senhor. Então, todo dia, aumente 5 minutos. Se você não ora, ore 5. Se você ora 5, ore 10. Vá para o tempo de leitura da palavra. Não tenha, se você não tem costume, não tenha o desejo de ler a Bíblia toda. Não, a partir de hoje vou ler 5 capítulos por dia, a Bíblia num ano. Não, você vai desistir logo, não faça isso. Pegue um trecho da palavra de Deus, um parágrafo, leia, releia, ore, Deus me revela, ilumina minha mente para entender a revelação da palavra, e aí você vai colocar na prática, semana toda, e vai falando, Senhor, fala comigo, mexe comigo. Provérbios 18:1 faz 3 dias que está martelando a minha cabeça. Provérbios 18:1, que fala que eu não devo andar solitário, que é uma bobagem, que é um caminho perigoso eu andar solitário. Eu tenho de andar em companhia de alguém. Só o solitário, só o estúpido é solitário e caminha sozinho. Então, eu preciso de pessoas. Então a Bíblia vai me falando, por causa disso eu abro meu coração, eu confesso o pecado, eu peço ajuda. É a Bíblia. TSD, tempo a sós com Deus, aumente isso. Segundo, entre numa célula. Quantas pessoas aqui já estão em célula? Levante a mão. Isso. Ok. A maior parte de vocês aqui não está numa célula. Eu quero que você entre numa célula. Vença a barreira. Ai, pastor, mas é difícil, não tem dia, não tem hora. Chega ali no balcão dos ministérios, fale da sua necessidade. Entre no site, tem lá, quero fazer parte de uma célula. Procure algum aqui na igreja e fala assim, você é de célula? O cara fala, não, então, obrigado. Você é de célula? Não, então, obrigado. Você é de célula? Sou. Onde é a sua célula? Como é que é a sua célula? Comece por aí, tome informação, vá atrás. Entre numa célula, num pequeno grupo. Terceiro, presta atenção. Prepare-se para ser discipulador. Pastor? Não é para me preparar para ser discípulo? Não, já é para ser discipulador. Porque discípulo mesmo, ele recebe e dá. Vou te contar agora uma coisa séria. Vou rasgar o meu coração com você. Pastor há 31 anos. Fazendo teologia, pós-graduação, congressos, seminários. Sempre achei que eu não sabia fazer discipulado. Então, eu não me atrevia. Gente, se eu com essa carga não sei, imagina você falando assim, pastor, pelo amor de Deus, como é que você vem falar de discipulado? Até, irmãos, que nós começamos a viver em fevereiro desse ano, uma experiência mais simples, que é amar e cuidar. Você não vai dar curso de escatologia, não vai dar panorama bíblico, não vai nada. Você vai amar e cuidar, se interessar de verdade por alguém, que não vai ser o seu discípulo nem o seu discipulador agora, mas comece a praticar. Peça. Se você é homem, peça, Deus me dá um homem, companheiro, para eu ministrar na vida dele, para eu cuidar dele. Não te vi onde você estava, posso te ajudar? Irmão, ora, é isso aí, só juntar, irmãos. Esse é o pré-discipulado, é encostar perto de alguém só para amar e cuidar. Quem é pai aqui, levante a mão. Você já sabe amar e cuidar. Quem é mãe aqui, levante a mão.
Você é pós-graduada, pós-doutora em amar e cuidar. Você já sabe fazer. Discípulo é filho. Janine, você não sabe o que fazer com seu filho? Por isso é que você faz bem discipulado. Sempre fez, você e o Duda. Então é isso. Gente fazendo o quê? Dando amor, atenção, cuidado, proteção. Gente, o discipulado em 99% é isso e nada mais. O 1% pode complicar, mas 99% é amar, cuidar, proteger, se importar, dar a vida pelo outro. Quem quer começar o pré-discipulado fazendo isso a partir de agora, em nome de Jesus, diga: eu quero. Levante a sua mão. Glória a Deus, amém, é isso aí. Então, em primeiro lugar, seu tempo a sós com Deus. Segundo lugar, entre numa célula. Terceiro lugar, se prepare para ser discipulador. Comece a praticar no pré-discipulado. Terceiro, quarto, abra a sua casa para uma célula. Abra a sua casa, convide uma célula para vir à sua casa. Abra o seu lar, porque a Bíblia diz que na nossa casa, sem saber, a gente hospeda anjos. Abra a sua casa para ser um lugar de bênção, um lugar de salvação, um lugar de milagre. E por último, só para te animar mais ainda, seja líder de uma multidão. Porque você começando pequenininho, fazendo essas coisas, é líquido e certo que você vai ser pai, vai ser mãe, você vai ser líder de uma grande multidão, para a glória de Deus. Diga: eu quero. Acho que você não quer tanto. Você quer ser pai e mãe de multidão? Diga: eu quero. Amém, graças a Deus, fique em pé. Vou te contar rapidamente, se eu estiver repetindo, me perdoe. A história do pastor Giovanni. Giovanni era supervisor de vendas. Mas ele começou a sentir um desejo tão grande de cuidar de pessoas, de amar as pessoas. Então ele deixou o seu trabalho de supervisor de vendas e arrumou o trabalho de mototaxista. Tem diferença, gente? Do ponto de vista social, quem é mais importante, supervisor de venda ou mototaxista? Mas ele falou: não, das 5 da manhã a meio-dia eu vou passar a régua e livrar o pão das crianças, para ganhar um sustento, para eu ter a tarde e a noite para servir o Senhor Jesus. Igreja é um projeto de Deus e eu estou dentro. É isso que ele falou em outras palavras. Um homem simples, irmãos, simples. Deu muito problema antes de chegar a esse ponto. Ele deu problema. Pastor Elvis, que foi o discipulador dele, teve problema, que você não faz ideia. Um dia eu conto. Um dia o pastor Giovanni vem aqui em nome de Jesus, e ele mesmo vai contar. Mas quando ele foi conquistado pelo amor, e ele disse: eu fui duro, eu falhei, eu furei, eu provoquei, tudo para provar aqui que vocês falavam de amor, mas era mentira. Porque eu fui a muitas igrejas e falaram de amor, mas o amor nunca era verdadeiro. Então quando você falava: eu quero me encontrar com você, eu quero te amar, eu marcava a hora e não ia. Eu fiz tudo errado, fiz tudo às avessas, tudo ao contrário, para você desistir. E eu mais uma vez falo: tá vendo? É da boca para fora. Mas passou mais de um ano, investimento, amor, cuidado, generosidade. Até o dia que o pastor Elvis é surpreendido por aquele que bate na porta e chora e diz: eu não aguento mais, eu sei que eu sou amado de verdade, conta comigo. Igreja é um projeto de Deus, eu estou dentro. Pastor Giovanni Batista, sobrenome dele, Giovanni Batista. Pastor Giovanni hoje é pastor, líder de 800 células, com 10 pessoas em cada uma, 8.000 pessoas. Diga bem forte: glória a Deus. É glória a Deus. E Deus não tem filhos prediletos. Isso não aconteceu só em Santarém e vai ficar por lá. Está em Fortaleza, está em Sorocaba, Barueri, está no estado todo, está chegando em todo lugar. E nós temos sido abençoados por essa igreja irmã, parceira. Nós louvamos a Deus. Como a igreja de Tessalônica, a igreja da paz, a fama chegou aqui. E amanhã, se Deus quiser, estou viajando para lá, uma semana de congresso, uma bênção. Irmãos, Deus quer fazer isso com todas as igrejas. Não é privilégio de ninguém. E se você quer de todo o seu coração, eu quero que você levante a sua mão agora. Eu vou apresentar a sua vida ao Senhor e pedir que Ele recolha o voto que há no seu coração de dizer: a igreja é um projeto de Deus e eu estou dentro, eu quero fazer parte, eu quero viver isso. Pai,
O Senhor está vendo as mãos levantadas, e eu glorifico o teu nome. Oh Deus, recolhe, Senhor, agora este posicionamento, recolhe essa declaração de comprometimento, recolhe agora essas mãos levantadas, dizendo: eu vou contar com vocês. E Pai, derrama o poder do Teu Espírito sobre essas vidas. Que o tempo a sós com Deus seja maravilhoso. Que o Senhor ilumine, revele coisas novas. Senhor, que na família as coisas comecem a mudar para melhor. Que a família dessas pessoas sejam transformadas, Senhor, para a glória do Teu nome. Oh Deus, que eles tenham prosperidade no trabalho deles. Senhor, que o dízimo deles, devolvido com fidelidade ao Senhor, frutifique como diz a Tua palavra. E que o diabo não lhes roube nada, absolutamente nada. Que a casa de cada um deles seja lar de bênção, lar que vai ser incubadora da fé de muitas pessoas, um berçário lindo de Deus, novos convertidos, novos nascidos, vai ser um hospital, gente transformada, restaurada. Pai, faz isso para a glória do Teu nome. Pai, no nome de Jesus, recebe do Teu servo a confissão de que eu sei que só no poder do Teu Espírito nós vamos conseguir, só na obediência à Tua palavra nós vamos conseguir, só com esforço nós vamos conseguir. Mas Pai, tudo é exclusivamente para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dono da igreja. Isso é para a edificação do corpo todo, ovelhas sadias que vão dar muitas crias na fé, vão trazer muitas pessoas ao Senhor. Por isso, Senhor, derrama esse avivamento sobre nós para a glória do Teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, perdoador do Pai, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. 9h em ponto, diga glória a Deus. Amém. Não deixe de abraçar umas 4.000 pessoas, umas 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Cumprimente, sorria. Olha o discipulado. Mestre, quero ser um discípulo.